Oi, pessoal, tudo bem? Olha para o aqui de volta. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula de história, tá? Por que a Pro está fazendo assim? Eu estou tentando, né, criar estratégias aí para a gente conseguir terminar o máximo possível de conteúdo, né, dos nossos 2 cadernos. Pelo que eu estou percebendo, não vai dar tempo de terminar português, mas eu vou fazer o possível, né, para que a gente consiga terminar as outras matérias. Por que é bom isso? Porque quando a gente voltar de férias, em agosto, a gente já vai estar com novos cadernos, né? A gente não pode deixar atrasar muito a matéria, tá bom? E as nossas aulas vão até quarta-feira, que é dia 1º de julho. Então, no dia 1º, nós ainda vamos ter aula, tá? Então, até quarta-feira, a gente vai tentar terminar aí os conteúdos, fazer o possível, né? Mas português tem bastante coisa, já percebi que não vai dar. Mas não tem problema. Na primeira semana de agosto a gente termina, tá bom? Então vamos continuar com história. A gente já tinha visto ali na aula anterior, né? Teve o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, e olha agora, o café. Outro motivador de mudanças na vida do brasileiro. O tempo foi passando e há aproximadamente 200 anos chegou ao Brasil o plantio do café. Depois disso, muitas mudanças ocorreram no modo de vida das pessoas. Devido ao grande interesse dos europeus pelo café, os moradores do Rio de Janeiro e também de São Paulo passaram a se interessar pelo cultivo dessa planta. Como o solo e o clima brasileiro eram favoráveis à sua produção, o café passou a ser uma nova fonte de renda para os brasileiros. Ao longo do tempo, os grandes lucros que resultaram da sua comercialização proporcionaram muita riqueza e, consequentemente, grande mudança no modo de vida de toda a sociedade brasileira. Assim, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Até hoje, né? O café é muito importante aqui para o nosso país. É um povo que aprecia, né, essa bebida, e povos de muitos outros países também apreciam. Então, ainda tem também exportação, né? Mas, tá vendo? Naquela época, então começou com o ciclo da cana-de-açúcar, né? Os portugueses trouxeram a cana para cá, para plantar, depois colher, produzir o açúcar e vender. Isso deu muito dinheiro. Depois, no segundo momento, descobriram minérios, né? Descobriram o ouro. Aí também atraiu bastante gente para cá, todo mundo querendo ouro dessas terras. Também ficaram muito ricos. Agora, nesse terceiro momento, o café. Aí, nessa época, foi a era do café, esse ciclo, tá? Uma bebida apreciada, não só pelos brasileiros, mas também pelo povo europeu. E aí, foram plantando aqui, né? Grandes plantações, grandes colheitas, e aí começaram a exportar. Também ganharam muito dinheiro. Os barões do café. Observe o mapa abaixo sobre a expansão, sobre como cresceu essa atividade, né? Como que era até 1840. Olha como cresceu entre 1840 e 1865, né, as regiões onde era plantado o café.
de 1865 a 1885. Já foi começando a diminuir um pouco, tá? Depois vocês analisem bem esse mapa, né? Onde que era plantado, ó. São Paulo, um pouquinho do Rio de Janeiro. Tá vendo? Espírito Santo. Aí depois vocês analisem direitinho, leiam, né, o nome das cidades, dá uma paradinha aí. A expansão cafeeira pela região oeste de São Paulo. O plantio do café foi tão importante para a época que várias mudanças ocorreram nessa região. Então, que mudanças que ocorreram, né, nesse ciclo, né, do café? O café, sim, era o produto mais importante do Brasil nessa época. A construção de ferrovias, né, para se passar o trem, tinha trem de carga também, né, para levar o café de um lugar para o outro. Antes tinha um trem aqui que ia até a praia. Ia ser muito legal, né? Só que não tem mais, infelizmente, faz muito tempo. Também outra mudança nessa época foi o crescimento da cidade de São Paulo, porque começaram a chegar muitos imigrantes, né, de outros países, vieram para trabalhar aqui, porque para esse plantio e para a colheita do café precisava de muita gente. Então, esses imigrantes não estavam satisfeitos de viverem lá no país deles, então começaram a vir para cá, para trabalhar. Aí houve a intensificação do comércio, né? Compra e venda de produtos, a ampliação dos meios de transporte, né? Foram surgindo os bondes, para as pessoas se locomoverem, né, de um lugar para o outro. Surgiu a iluminação a gás, ainda não tinha, né, energia elétrica. Aí sim veio a água encanada e o esgoto. Lembram que não tinha antes, né? Não tinha nada disso de vaso sanitário, nada de abrir uma torneira e sair água da torneira. Então, aqui nessa época já começou com água encanada e o esgoto. Os fazendeiros, eles eram conhecidos por barões do café. Eles preferiam deixar as fazendas e morar nas cidades. Então, já foi trocando, tá vendo? Já foi deixando um pouquinho lá a zona rural, passou a ser só para plantação, né? Para colheita, para esse negócio de agricultura, né? E aí eles já quiseram vir aqui para a cidade, para a zona urbana. Enriquecidos, começaram a construir palacetes luxuosíssimos, com vidros coloridos, cerâmicas francesas, lustres de cristal, tudo vindo da Europa, louças de porcelana chinesa ou francesa, talheres de prata, enfim, tudo que na época se usava na Europa, inclusive a parte do vestuário, as roupas também. Observe alguns palacetes de barões do café situados na Avenida Paulista. Então, olha, isso é um palacete. Palacete quer dizer, um pequeno palácio, né? Aqui também um palacete. Não dá para perceber que é um nível, né, de vida muito bom. É para quem tinha dinheiro, né? Agora aqui, olha que interessante. Desse lado da rua, moravam os grandes produtores de café, né, nas suas mansões. E do outro lado, né, nos bairros mais pobres, era onde moravam os migrantes. Na maioria eram comerciantes, tá? Só que até aí essa situação vai mudar. Antes eles moravam até aqui próximos, né?
Aí essa situação vai mudar. A vida em sociedade também ganhava novos hábitos entre os barões do café. Eles participavam de saraus, né, apresentações assim de música, gente tocando piano, né, tocando outros instrumentos, e aí ficava todo mundo sentado, ouvindo, né, admirando. Eles saíam para cafés, né, que hoje a gente chama de cafeteria, né? Lugares onde serve café, se come uma torta. Tudo isso é vida social, é lazer, né? Também participavam de jantares e festas, muitas festas. Tudo isso era bem frequente, tá? E assim a cidade começa a se definir. Abaixo você pode observar fotografias do centro da cidade de São Paulo. Ele passou por grandes transformações e modernizações. Então, acho que até poderia começar aqui, né? Porque aqui está assim mais vazio, parece, né? Aqui também. Aí foi se modernizando. Olha o bondinho aqui, né? Aí olha quantas construções já, muitas lojas, né? Pessoas já indo nessas lojas. Aqui é o centro de São Paulo. Hoje, no centro de São Paulo, tem uma avenida, uma rua, né, muito conhecida, que é a Rua 25 de Março, onde tem muito comércio, né? Está muito cheio de pessoas, que nessa época que a gente está passando também não é uma coisa boa, né? Pessoas deviam sair para comprar alguma coisa só se fosse muito necessário. Mas era assim, gente, o centro da cidade de São Paulo. E foi se modernizando, né, ao longo dos anos. Os barões de café, embora vivessem na cidade, construíam nas fazendas de café grandes casarões, sempre com muito luxo, pois era nas fazendas que passavam grande parte do seu tempo. Aqui é uma fazenda, Boa Vista Bananal, em São Paulo. Olha que casarão, né? Você contar cada janelinha, né? Você imaginar, isso daqui é cada quarto, será? Tem salas, né? Sala de jantar, sala para receber visitas. Cozinha era muito grande, não é como as cozinhas de hoje em dia, né? De apartamento, que são pequenininhas. Tudo lá era grande e era luxuoso. A grande maioria desses casarões estão preservados pelo patrimônio histórico e hoje foram transformados em bancos, museus e hotéis. Então ainda tem alguns desses casarões, tá? Foram conservados, fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural, né? E nesses hotéis, o turista tem a oportunidade de vivenciar um pouco daquela época, né? Da época dos barões do café. O Casarão 8, localizado na volta da Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele se tornou um museu do doce, tá? Então, acaba sendo, assim, até um ponto turístico, as pessoas vão visitar, né? E aí elas ficam observando como que era a construção, os detalhes, tudo daquela época, porque tem que conservar. Quem toma conta de um estabelecimento assim, tem que conservar todos os detalhes da época. Ah, mas está descascando um pouquinho aqui, então você tem que pintar, você tem que deixar sempre em bom estado, porque isso é um patrimônio do país, tá? Patrimônio histórico, patrimônio cultural. Embora o café tenha trazido muitas melhorias para as regiões onde ocorria o seu plantio e uma vida de luxo para seus produtores, as estradas e muitas ruas das cidades continuavam sendo de terra.
além de serem estreitas, sujas, úmidas e mal cheirosas. O governo passa, então, a reurbanizar e a modernizar as cidades, retirando as pessoas de baixa renda de suas casas. Olha só onde que começa, né? O que a gente tem como reflexo até hoje. Então, eles retiravam as pessoas mais pobres de suas casas e nesse espaço eles começavam a construir novos casarões e também começaram a abertura de novas estradas. Aí, com o aumento da população e o intenso trânsito de pessoas, a sociedade brasileira passou a enfrentar problemas relacionados à falta de higiene nas cidades. Olha como essas épocas passadas, eles tinham bastante problema com higiene, com limpeza, né? Visando melhorar as condições de limpeza das ruas, uma vez que havia epidemia de doenças como a febre amarela e a varíola, o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, teve que tomar algumas medidas que melhorassem a qualidade de vida dos moradores das novas cidades. Uma dessas medidas ficou bastante conhecida como Brigada de Mata-Mosquitos. Era um grupo de homens que aplicavam inseticidas em focos de mosquitos, que teve início por volta de 1904 e gerou uma campanha de vacinação contra a varíola. Então, olha como começa já, né? Esses pequenos animaizinhos, bichinhos, já começam a dar problema, criar doenças para o ser humano, né? Olha como é antiga, né? Essa coisa de doença. Então, hoje a gente está passando, né, por uma fase, uma epidemia, mas na história, né, na história passada, os povos já passaram por muitas outras epidemias. Aliás, algumas muito mais graves do que essa que nós estamos passando. Infelizmente, morreram muito mais pessoas. Para a gente, essa já é super grave, né? Porque é a primeira vez que a gente está passando por isso, né? A gente já fica com uma tristeza enorme e assim também com uma torcida, né? Para que tudo acabe bem. Mas olha como nas épocas passadas também já existiam, né? Doenças vindas de insetos, doenças vindas de ratos, também muita doença vinda a partir da falta de higiene, né? Observe algumas fotos da época para ver como ficou a cidade do Rio de Janeiro. A gente tinha mostrado ali a cidade de São Paulo, né? Olha a do Rio de Janeiro. Olha que lindo que era também, né? Olha os palacetes, gente. Olha os morros, né? Rio de Janeiro tem muitos morros. Olha aqui que bonito. Construção, né? Bonita. Luxuosa. Então era bem bonito também. Nessa época. As famílias ricas que viviam no Rio de Janeiro e em São Paulo procuravam, nesse processo de modernização, imitar os aspectos culturais da Europa. Então, eles traziam assim as ideias da Europa. O teatro municipal dessas duas cidades era frequentado por essas famílias ricas, né? Que nele apreciavam a arte europeia, um concerto de ópera ou balé. Então, tudo vinha assim, trazido da cultura europeia, tá? Mas essas mudanças benéficas atingiram só uma pequena parcela da sociedade. Então, só os ricos que tinham direito a tudo isso, tá? A maior parte da sociedade, ao ser despejada de suas casas, né, por causa da reurbanização, lembra que eles iam construir casarões, iam fazer estradas? Então, para onde foram essas pessoas? Foram para os morros.
Então, tá vendo de onde foi que surgiu as favelas lá no Rio de Janeiro? Foi dessa época. As pessoas até tinham sua casa, mas elas foram retiradas das casas porque, não, aqui esse espaço é para construir casarões, é para fazer estradas, para modernizar, né? Mas poderiam então ter oferecido, né, uma outra casa para eles em um outro lugar, mas não, eles foram despejados. Eles não tinham para onde ir, começaram a construir suas casas nos morros. E daí se originaram as favelas que nós conhecemos, né, que hoje são chamadas de comunidades. Então, a gente vê de onde que surge, né, o problema e que tem reflexo até os dias de hoje. E a vida no campo também melhorou? Não. As condições de vida e de trabalho continuavam precárias, difíceis. E muitos trabalhadores saíram do campo em direção à cidade, buscando melhores condições. Isso acontece até hoje, né? A gente já falou em outras aulas. Devido ao declínio da atividade cafeeira, ganham destaque nas cidades as indústrias. Então, teve declínio da atividade da cana-de-açúcar, depois foi diminuindo também a atividade do ouro, né? Agora do café. E aí o que vai surgir? Qual que vão ser as próximas atividades? Atividades industriais, vão surgindo as indústrias. Elas passam a trazer mudanças significativas no modo de vida, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Diálogo com o texto. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, né, quem mandava aqui eram os portugueses, muitos foram os produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras do quadro na linha do tempo, formando uma sequência que respeite a ordem dos acontecimentos. Então, aqui no quadro, as palavras estão todas misturadas. Tem indústria, engenho, açúcar, ouro, pau-brasil e café. Então, a gente vai colocar numa ordem. Isso daqui, se chama linha do tempo, tá? Vocês já devem ter feito linha do tempo na escola, né? Em séries anteriores. A linha do tempo da vida de vocês, né? Desde quando eram bebês até os tempos de hoje. Então, em 1500, o que foi explorado em primeiro lugar aqui nessas terras? O pau-brasil. Lembram? Eles levavam bastante pau-brasil, faziam os próprios índios derrubarem as árvores e eles, nas embarcações, né, eles levavam tudo lá para Portugal e vendiam também para outros países da Europa, porque eles gostavam muito dessa madeira e também aproveitavam a tinta que saía dessa árvore, né? Um pigmento, uma substância coloridinha, eles usavam muito para tingir tecidos, para outras coisas também. Depois do pau-brasil, trouxeram para cá a cana-de-açúcar, né? Para ser plantada aqui, cultivada. E aí formaram os engenhos, né? Aquele lugar que tem a casa grande, tinha a senzala, onde ficavam as pessoas que foram escravizadas, tinha capela, tinha moenda. Então, aquele circuito todo ali, aquilo tudo fazia parte de um engenho, os engenhos da cana-de-açúcar. Depois foi declinando, né, esse tipo de atividade, já não era assim tanta novidade, né? Aí veio o ouro. Começaram a extrair ouro dessas terras, também levavam para fora do país, para a Europa, vendiam, ficaram muito ricos. Como tinha muito ouro aqui, até nas igrejas, se vocês forem visitar cidades históricas, né? E tem muitas igrejas daquela época, vocês vão ver que muitas coisas eram feitas com ouro, porque tinha muito ouro.
mas hoje em dia não tem mais. Depois veio o ciclo do café, né? Atividade cafeeira. E depois introduziram a indústria, que a gente vai ver ainda numa outra aula, tá? Observe abaixo algumas imagens. A gente está vendo aqui a cidade. Você ficou sabendo que a atividade cafeeira trouxe muitas mudanças para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quais foram essas mudanças? Vamos assinalar com um X. A gente citou, né, construção de ferrovias, vão começar a passar trem, né? Tanto trem para pessoas viajarem de uma cidade para outra, como também trem de carga, né? Para levar carga. Transporte por meio de bondes, iluminação a gás e água encanada e esgoto, e também a intensificação do comércio. Então, né, nesses parênteses, vocês vão poder pôr o X. O que é que não estava ocorrendo naquela época? Transporte por meio de aviões, ainda não. Uso da internet, nem pensar. Transporte por meio de carroças, não. E construção de aeroportos, também não, tá? Então vejam bem onde é que vocês vão colocar o X. Buscando imitar hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer, né? Formas de distração, né? Mudanças nas formas de lazer dos barões. Os barões do café frequentavam o teatro para assistirem a apresentações de óperas, balés. Também saíam para cafés, jantares e festas. As mudanças ocorridas no modo de vida devido ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Não. A riqueza, né, que veio do café, né, que é proveniente do café, acabou beneficiando apenas os mais ricos. É aquela história, né? Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Isso é que devia ser mudado, né, nesse nosso mundo. Todo mundo devia ter as mesmas chances, né, de aproveitar bem essa vida, né, essa nossa passagem aqui nessa vida. Mas não. A riqueza proveniente do café beneficiou apenas os mais ricos, que passaram a viver em grandes casarões, enquanto a grande maioria vivia em condições precárias, nos cortiços, sem condições de higiene. Vocês podem pesquisar aí como que é um cortiço, né? Pessoas que vivem tudo uma do lado da outra, as casinhas assim, às vezes de 2 andares, né? Mas tudo, é muita gente num espaço pequeno. E aí não tinha nem condições apropriadas de higiene. Por isso que as pessoas também ficavam muito doentes, né? Então, gente, por hoje é isso, tá bom? Espero que vocês já tenham até feito a atividade avaliativa de história, que a Pro falou na primeira parte da aula, tá? Então, podem ir fazendo aos poucos para não cansar. E tentem ler de novo essas matérias, tentem, assim, complementar um pouquinho. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais fora do caderno, tá? Então, é isso. Até a nossa próxima aula e um beijinho da Pro. Bye, bye, gente.